20. Mateus 28, do 19 ao 20. Mateus 28, do 19 ao 20. Diz assim a palavra: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Evangelize. Evangelize. É a temática dessa manhã pastoral. Algumas coisas nós precisamos relembrar da última mensagem, algumas definições que nos ajudam a nos nortear quanto aos nossos passos. Primeiro, o que é o Evangelho? Evangelhos são as boas novas de Jesus Cristo, é a mensagem, é a vida que transforma a vida de inúmeras pessoas. O Evangelho é o que nasceu no coração de Deus e nele está ali, totalmente unido o que nós chamamos de misericórdia, de amor, de misericórdia e graça. Então o Evangelho é essa mensagem da transformação, é essa palavra que muda o ser humano. Mas algumas outras palavras precisam ser lembradas, como por exemplo o evangelismo. Evangelismo é o pensamento, é o planejar de uma possível ação que possa levar essa mensagem para outras pessoas. A evangelização já é a ação daquilo que foi planejado, daquilo que foi pensado, daquilo que queimou no coração. Então, sai do campo da teoria, vai para o campo da prática. Evangelho é a mensagem, evangelização é o pensamento de como eu devo alcançar, como eu devo fazer, e a evangelização é a ação sendo colocada em prática daquilo que foi pensado, daquilo que foi marcado em seu coração. A Bíblia diz em Efésios que Deus deu dons aos homens e faz destaque de 5 ministérios. E um desses ministérios é o ministério do evangelista. A Igreja Batista, propriamente dita, não reconhece o ministério do evangelista. Para a Igreja Batista, o evangelista está muito mais para missionário do que propriamente para aquele que tem uma função, uma incumbência de levar o evangelho em determinados lugares. Todavia, eu acredito que todas as igrejas precisam ter esse sentimento, essa aura, essa atmosfera do evangelista e tudo o que faz. Por quê? Porque existem pessoas que parece que de fato são pessoas movidas pelo evangelismo, movidas pela evangelização, mas essa incumbência não está na vida de um ou de outro, essa incumbência está sobre a vida de todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo aqueles que não sabem falar direito, mesmo aqueles que têm dificuldades de relacionamento, esta incumbência está sobre a igreja. Por isso, pelo simples fato de recebermos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos automaticamente verdadeiros evangelistas, que levam a mensagem de formas variadas, mas que levam a mensagem. Provérbios capítulo 11, versículo de número 30, na parte final, diz que sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha almas. Quando nós nos dedicamos para evoluirmos as pessoas financeiramente, e é bom isso, entenda bem, ainda que nós nos dediquemos para evoluir as pessoas no social, isso é bom, ainda que nós nos dediquemos para ajudar pessoas em áreas mais de risco ou cultura, como no pré-vestibular que tínhamos aqui na igreja, e se Deus nos permitir voltaremos a essa atividade, é muito bom. Mas tudo isso aponta para uma melhor vida nessa realidade. A evangelização aponta para uma melhor vida na eternidade. Entenderam isso aqui? Toda ação do homem para melhorar o homem, para ajudar o outro homem, aponta para essa realidade.
mas a evangelização aponta para uma vida melhor na eternidade. Então a nossa dedicação não é apenas para fazer com que a vida do ser humano se torne melhor aqui, mas que a vida do ser humano seja cada vez mais apontada, ou aponte cada vez mais para aquilo que é a eternidade. 70 anos de vida, 80 anos de vida, 100 anos de vida não se comparam a uma eternidade. Por isso a mensagem do Evangelho ser tão importante para todos os homens. Ela é superior às orientações financeiras, ela é superior às orientações sociais, ela é superior às orientações educacionais. Não que ela invalide as outras esferas importantes para a vida do ser humano, mas que essa mensagem, a do Evangelho, ela não deixa o homem apenas confortável, melhor aqui nesse tempo presente, mas ela aponta para a realidade espiritual, eterna. E entre viver 70 anos bem aqui e uma eternidade com Deus, eu não tenho dúvidas que é melhor viver uma eternidade com Deus. O Instituto Mundi fez uma pesquisa e constatou que apenas 5% de crentes levaram alguém para Cristo Jesus, ou seja, somente 5% de pessoas levaram outras para Jesus. Estamos fazendo internamente um censo aqui na igreja e tem muita coisa que esqueço, e a secretaria está lá desenvolvendo e já chegamos no número de 127 pessoas, mas tem muita gente aqui mesmo, tem pessoas que não estão lá na lista. Então vamos olhar aqui um número perfeito, 100 pessoas. 100 pessoas, se essa realidade aqui dos 5% se aplicar em Jardim Meriti, estamos dizendo que apenas 5 pessoas em Jardim Meriti conduziram alguém a Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenderam isso aqui? De forma assim de aplicação? Por quê? Por que isso? Porque o nosso coração já não está mais para conduzir pessoas a Cristo. Dizem alguns que as reuniões que mais enchem em determinadas igrejas são reuniões de busca de prosperidade. São reuniões de extravamentos de bênçãos. Não que eu critique, vocês nunca me viram criticar aqui. Eu acredito que nós temos inúmeros anzóis. Não existe um padrão. Não existe um padrão. Nós temos anzóis que precisam alcançar pessoas. Mas essa percepção, ela é válida quando nós entendemos que as pessoas, elas estão mais preocupadas em viver melhor aqui do que viver melhor com Deus. Ainda que o processo seja usar Deus para isso. Nós precisamos entender que tudo que for para alcançar outras pessoas é válido. Um dia falaram sobre métodos. Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. É verdade, mas é importante entender algo: todos os métodos são válidos. Entenderam isso aqui? Todos os métodos são válidos. Hoje se falam de muitos métodos para alcançar pessoas. Eu fui discipulado pelo método de evangelização chamado Nebis. Quem conhece o Nebis aqui? Quem é da antiga? Nebis. Ninguém conhece Nebis. Nebis era, antes de existir o movimento celular, era um movimento de evangelização das igrejas batistas que eram realizados nas casas. 5 verdades eram pregadas lá, que era o plano da salvação, e no final era liberada uma palavra, e eu mesmo me tornei um cristão, porque eu entendi pelo Evangelho segundo João o plano da salvação do Senhor nas casas. E olha que estamos falando, eu tinha 6 anos de idade, hoje eu tenho 37 anos de idade. Outro método muito usado naquela época eram as cruzadas evangelísticas. Nas praças, eu cheguei com meu pai e minha mãe no Maracanã a ver Billy Graham. Dormia a ida e dormia a volta, mas eu sei que eu fui.
era novinho, mas quando ele veio aqui ao Brasil, estávamos lá. Por quê? Porque eram métodos de evangelização. As coisas foram mudando e com o tempo, cada coisa foi recebendo a sua devida resposta. Mas a gente tem que ter em mente que todos os métodos são válidos, mas nem todos os métodos são para a nossa realidade. É importante entender qual que se vai usar o método, qual é o melhor método que se aplica à nossa realidade. Existem televisões que para casas cabem muito bem, para outras não cabem bem. Então o ponto não é o método, o ponto é, cabe na sua realidade? Fala comigo assim, o problema não é o método. O ponto é identificar o que cabe melhor para a sua realidade. Deus unge pessoas. Todos os métodos são válidos, mas é importante lembrar que Deus unge pessoas. Os métodos não acrescentam nada se não tiver vidas ungidas. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 22 ao 23, diz: fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo está nos ensinando que é válido, se é para alcançar pessoas, é válido, mas olha, segundo eu, não segundo Paulo, nós não podemos perder a nossa essência. Um dia estava ouvindo um debate das servas do Senhor em uma localidade do Nordeste, que ela entendeu que com o corpo dela ela podia ganhar outras pessoas. Ela foi ganha em um ambiente desfavorável, promíscuo. Então o coração dela ardeu tanto por Deus, mas a necessidade era tão forte também, e ela entendeu que ela poderia casar o útil com o agradável. Então ela entendeu que ela poderia continuar fazendo o que fazia para manter a sua condição financeira, e ao mesmo tempo que ela fosse fazer aquilo que ela já fazia quando foi encontrada no Evangelho, ela também podia levar alguns ao Cristo, mediante aquilo que ela já desenvolvia quando foi encontrada no Evangelho. Eu penso que vocês já entenderam o que estou falando, não preciso falar explicitamente. E aí foi objeto de debate. Algumas outras mulheres foram também encontradas, alcançadas no mesmo sentido de vida que elas estavam desenvolvendo. E se formou um grupo evangelístico dessa forma. Então tem certas coisas que você olha para a essência e fala, não dá para seguir dessa forma. Por quê? Porque isso vai contra a mensagem do Evangelho, que é uma transformação de vida, se tornar uma nova criatura. Então, é válido, desde que não perca a essência. Não, eu vou evangelizar os da droga, então eu tenho que usar droga? Não. Estão entendendo isso aqui? Vou evangelizar quem xinga muito, eu vou xingar muito? Não. Existem alguns pontos aqui que eu quero destacar que vale a pena nós termos em mente. Primeiro, existem pontos que facilitam a evangelização, e um deles são os momentos especiais, aniversários, reuniões de serviços. Nós precisamos alcançar esses momentos e fazer com que esses momentos se tornem pontes para alcançar outras pessoas. 2, é importante nos lembrarmos do evangelismo em massa, que são as ruas e as praças. Esse evangelismo ainda tem sentido. Precisamos nos lembrar, terceiro, dos eventos, congressos, shows. Existe um movimento muito forte de igrejas que vão para as baladas, mas não é para ir para dentro das baladas, ficam fora das baladas, dizendo assim, Jesus tem um propósito na sua vida.
Você não precisa entrar para encontrar o propósito na sua vida. É objeto de muitas discussões para inúmeras pessoas. Eu continuo dizendo, tudo é válido desde que você não perca a essência. Existem igrejas que vão para o carnaval, o impacto do carnaval. Conversava muitos anos atrás com a Minon Lopes, partiu no Senhor, e aí a gente estava em um passeio, ele está falando, Diegão, meu irmão, eu sei que existe uma resistência enorme dentro das nossas igrejas, mas tem tantos anos que eu vou para o impacto de carnaval, e literalmente eu vou na sexta e volto na terça-feira à tarde. Então nós pegamos os movimentos à noite e pegamos os bloquinhos durante o dia. E a nossa missão às vezes é ficar com a água lá, porque o pessoal bebe muito e às vezes fica com sede. E na água está assim, a água da vida. E aí a pessoa, quando pega aquela água, eles vêm assim e falam, você está bem? Estou bem. Você aceita uma oração? E ali já trazem, tiram um pouco às vezes do centro da situação e oram pela pessoa. O ponto não é agarrar ninguém, o ponto é liberar uma palavra, que às vezes, de fato, o que eu estou fazendo aqui nessa condição? Quarto, o evangelismo pessoal, ele é imprescindível. Na verdade, segundo o Instituto Billy Graham, a maior parte de conversão está dentro do evangelismo pessoal, os chamados relacionamentos. A pregação, ela tem hoje uma esfera maravilhosa. Antigamente se pregava e multidões se convertiam. Depois fomos para as grandes cruzadas. Hoje, o evangelismo pessoal, o relacionamento, alcança mais pessoas do que propriamente a mensagem pregada. Os púlpitos precisam se reorganizar para entender, ler essas situações e compreender qual é o melhor caminho, qual é a melhor posição. Aqui em Jardim Meriti, todo domingo de manhã é manhã pastoral, que a gente está tratando esses pontos, para encaixar a igreja na visão de ir, de alcançar, de integrar, de cuidar. Toda quarta-feira mensagens mais avivadas, e o culto tendencia a mudar ainda mais na quarta-feira. Mas todo domingo à noite são mensagens evangelísticas. Mas precisamos lembrar que na maioria das vezes as conversões de pessoas que chegam aqui e são alcançadas pelo Evangelho é porque alguém já trabalhou aquela vida há um tempo. Já investiu naquela vida, até chamou, vamos lá no culto hoje? Então o evangelismo pessoal, ele é extremamente importante. Existe o quinto ponto. Eu digo evangelismo no cotidiano, que é aquele evangelismo que você não sabe falar, você não tem essa aptidão, mas é quando você compreende que você se torna a Bíblia que o mundo precisa ler. Então, quer seja nas decisões, quer seja nas palavras, quer seja na maneira como se comportar, você sempre lembra o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Eu vou explodir hoje o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Eu vou falar isso hoje, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Eu vou pensar dessa forma, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Esse tem sido um alvo meu particular, porque o mundo precisa ler a Bíblia e eles vão ler através das nossas vidas, e tem situações que eu morro, digo eu, na minha alma, porque a vontade é reagir ou agir, mas eu tenho levado muito a sério isso, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Jesus alcançou aquela mulher no poço, João capítulo 4, e no final a mensagem foi, Deus tem uma transformação na sua vida, ela compreendeu algo tão formidável naquela conversa de Jesus, que podemos chamar aqui de evangelismo pessoal e evangelismo cotidiano, que ela saiu mesmo sem Jesus pedir, ela foi na cidade dela falar
daquilo que viu e ouviu de Jesus. Lucas capítulo 8 vem dizendo, a partir do versículo 30, do homem chamado o jovem gadareno, endemoniado. E Jesus só foi para aquele lugar por causa daquele rapaz. E depois que Jesus alcançou aquele rapaz, ele foi liberado para sua casa. Ele quis ir junto com Jesus, mas Jesus disse: vá para a sua casa e anuncia-lhes daquilo que você viu, daquilo que você viveu, o que aconteceu contigo. Pessoas impactadas impactam outras pessoas. Pessoas transformadas transformam outras pessoas. Quero terminar essa mensagem com algumas frases que eu tenho levado comigo e eu penso que vocês como igreja precisam levar, nós como igreja precisamos levar. Primeiro, é sempre bom guardarmos isso no coração, é melhor ganhar o coração para depois investirmos no ouvido. Não adianta nós falarmos do amor se nós só damos guerra, só trazemos guerra. É importante você ganhar o coração para você poder receber o ouvido. 2, precisamos ter isso em nosso coração, precisamos testemunhar com a nossa vida. A sua vida fala mais alto do que as suas palavras. Ser mudado, como a gente canta aqui, ser mudado por tua glória é o que eu mais quero, é o que eu do Deus. Isso aí. A gente precisa mudar. Testemunho de vida fala alto. Eu trato com muitas pessoas aqui na igreja, na empresa, no dia a dia, mas muitas pessoas. E uma das coisas que eu tenho aprendido é conter as minhas palavras, conter os meus atos, conter as minhas posições. Às vezes eu tomo culpa de que eu sei que eu não fiz. E tem coisas que também a pessoa fica chateada do que eu fiz. Mas imagine, se eu não controlar esse negócio, em vez de atrair, eu repilo. Repilo, é isso a palavra? Eu afasto pessoas. A posição de líderes, a posição de outros irmãos, elas são posições importantes. Senão você, em vez de trazer para perto, você afasta. Três, tenha sempre no coração que você precisa usar pontes para alcançar vidas. Eu já falei aqui no Uber, quando pego Uber é muito raro, mas quando eu ponho para fazer a revisão ali na oficina do Marcos Silva, né, que o Alex fala, Marcos Silva, eu vou de Uber e volto de Uber para buscar depois o carro. E aí toda vez quando eu pego o Uber eu falo a mesma coisa, como está a sua vida? Você tem família? E a pessoa fala, eu falo, eu também tenho. Você tem filhos? A pessoa fala, eu também tenho 2. E eu digo, olha, eu sou um dos homens que eu descobri antes de entrar no casamento que eu teria dificuldade de ter filhos. E aí eu entro falando do evangelho para a pessoa. É a mesma mensagem, você não tem que ter várias mensagens, você precisa ter uma mensagem. O que você viveu e que trouxe transformação à sua vida? Como Cristo te alcançou? Quem foi para o Equibalo nesse fim de semana tomou pancada de Deus que se estruturou todos. Por quê? Porque a glória de Deus foi vista e é impossível quem vê a glória de Deus não dizer, ai de mim que vou perecendo. A gente entra todo orgulhoso, eu já sei de tudo. É igual o encontro com Deus que uma galera vai agora, eu já sei de tudo. Isso é heresia. É resistência, o inimigo vai lá e coloca resistência. Aí chega lá, né, Biel? Descobre o quê? Pancada bonita, fala, meu Deus do céu. Aí fala assim, heresia. Você pensa o que quiser da vida, vai lá ver, me fala então como é, vai ver, vai descobrir que não tem nada diferente, só um detalhe, é uma presença formidável.
Um dia perguntar, pastor, você quer implantar coisas na igreja? Não, nunca tive intenção. Mas ferramentas são ferramentas. Equibalo se tornou uma ferramenta. A gente às vezes cria muitas barreiras. Teve uma menina que foi transformada eu vou terminar agora. Eu vou terminar com esse testemunho. Lá no encontro com Deus. A garota estava longe do evangelho, vivendo uma vida de promiscuidade. A mãe dela era de uma denominação pentecostal, muito espiritual, mas que arranjando problema desde o início. Aí essa menina foi alcançada por um grupo familiar. E ela decidiu ir para o encontro. E quando chegou lá no encontro, Deus falou tão profundo com aquela menina, de coisas que nem a mãe sabia, porque os pais nunca sabem tudo. Mas tem coisas que os filhos fazem, acredite, pais, tem coisas que os filhos fazem e você não tem ideia. Mas lá no encontro, ela confessou as misérias dela. E ela foi, mudou, a aparência da pessoa mudou. E quando entrou no ônibus, a mãe sentou do lado. Aí a mãe falou assim: você viveu uma lavagem cerebral. Isso não é de Deus. Você viveu uma regressão. Garota nem tinha saído ainda do ônibus, a mãe já estava assim. Tem pessoas que elas não são espirituais, elas são religiosas. Veja bem, a filha estava na promiscuidade. A filha confessa o pecado, diz que vai deixar. A mãe vai lá no ouvido da filha dizendo que aquela ferramenta que Deus alcançou, foi ou não foi, Sérgio? Pancada não é pancada lá. Alcançou aquela vida para transformação, não era de Deus. Quando aquela menina descer do ônibus, para onde ela vai? Tem pessoas que preferem ver vidas sendo destruídas do que investir mais uma tentativa de transformação nelas. Igreja não deve ir para o carnaval evangelizar. Quem disse que não é? O ponto é, tem preparação para isso? Não, vamos de cabeçada. Não, tem lugares que você tem que orar, meu santo, que o negócio é mais intenso. Você vai para o campo do capeta, demônios soltos, o mundo espiritual existe. Você vai lá, tem pombagira, tem Zé Pilintra, tem um bocado de demônios soltos assim, ó, até o cheiro é diferente desses ambientes. Aí você vai lá, eu sou brabo. Ah, meu irmão, vai tomar rasteira. Vai tomar rasteira. Então tem que ter uma preparação, vida com Deus. Você está indo em guerras. Em guerra você se prepara, você não vai de peito aberto. Vamos orar, terminando? Evangelize 1. Semana que vem eu vou falar sobre a importância do evangelismo nas ruas e em casas. Atos 20, 20, que está baseado naquilo que a gente está trabalhando ali. Atos 20, 20. Eu gostaria muito que você pudesse vir. A sua casa é o primeiro ponto de evangelização. Se você pode, fique sobre os teus pés. Eu não sei se você chegou aqui nessa manhã e ainda não tomou uma posição com Cristo, mas essa manhã é uma manhã estratégica de Deus para a sua vida. Essa palavra foi muito assim para dentro da igreja, para despertar, para falar assim, olha, tem um propósito, você tem um propósito. E qual é o propósito? Ganhar pessoas para Jesus. E como vamos fazer isso? Dessa maneira. Mas pode ser que no meio disso tudo você veio aqui e ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Pode ser que você esteja longe do caminho do Senhor. E 3, ainda não se batizou. E 4, você quer se tornar mais evangelista. Um dia eu perguntei para o meu amigo, falei assim, amigo, o que você quer pedir ao Senhor hoje? Ele tem sido a minha oração essa há muito tempo. Qual é? Me faça mais evangelista, Deus. Me dê mais almas, me dê mais almas. Quando a gente lê o livro Heróis da Fé, a gente vê muito isso. Me dê mais almas, me dê mais almas, me dê mais almas, me dê mais almas. Quando a gente perde o sentido do evangelho, distrações chegam. E aí a coisa desanda. Mais tarde falaremos sobre distração ou distrações. Eu gostaria muito que você viesse. Feche os teus olhos.
Se você está nessa condição de receber, de tomar uma posição, eu quero muito orar por você. Se você está reconhecendo Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, está voltando para o Senhor, sendo batizado, levante uma das suas mãos, eu quero te ver, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite, nessa manhã, que está dizendo, eu preciso muito, eu quero, eu dependo, eu preciso. Tem alguém aqui nessa manhã? Agora nós vamos estar orando também por coisas específicas. E Alex pede oração pela filhinha dele que vai fazer uma prova. Então, que a mão do Senhor alcance, seja poderosa essa tarde, manhã, tarde, noite da filhinha dele. Pai, obrigado por esse tempo. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado de forma poderosa. A tua igreja tem vivido dias incríveis, extraordinários. Sabemos que o Senhor já deu a porção para a tua igreja, não é para outra igreja, é para essa realidade. Estamos recebendo as ferramentas necessárias para avançarmos, e por isso nosso coração se enche de alegria por isso. E queremos viver, Senhor, de forma mais intensa aquilo que estabeleceu para as nossas vidas e que possamos glorificá-lo em tudo. Seja, Senhor, com cada irmãozinho e irmãzinha aqui, que tenhamos um domingo glorioso, maravilhoso em Ti. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por aquilo que ainda vai acontecer, as classes de EBD, obrigado pelo coral não, as vozes que vão se reunir para o espetáculo da Páscoa. Senhor, dá-nos forças para entregarmos no dia 2 e que seja uma noite de grande evangelização, Senhor. Que essa ferramenta que o Senhor nos deu, que é o espetáculo da Páscoa, possa alcançar o alvo. Que como igreja nos preparemos, Senhor, para tudo aquilo que vai acontecer ao longo desse mês de março e início de abril. Conduza-nos em Ti, Senhor. Capacite os professores que vão dar aula, os alunos que vão receber dessas aulas. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos dividir em classe.